paz do Senhor, professores. Sou a professora Raquel Monteiro e estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico, nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem por título Instruções a respeito da oração. Nosso texto principal está localizado em 1ª carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 1, que nos diz o seguinte: Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Nosso texto bíblico em classe está localizado em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos do 1 ao 8. É aconselhável que você leia com toda a turma de forma alternada, voluntária, para que se venha compreender o contexto da nossa lição, nossa terceira lição que nós estamos trabalhando nesse trimestre, né? Sejam firmes, o ensino sobre as cartas pastorais. Nós já estamos aí na nossa terceira lição. E nós estamos aqui com o nosso projeto em continuidade, com o nosso projeto Professor Parceiro. Nesta semana nós estamos contando com a ilustre presença do nosso professor Alan Felipe. Ele é professor também de jovens, pregador do evangelho e tem bastante conhecimento, e com sua bagagem vai nos trazer suas contribuições do primeiro e do segundo tópico dessa lição maravilhosa, que vai tratar sobre a importância da oração. O que Paulo ali traz para Timóteo, não só enquanto obreiro, né, mas também enquanto igreja. O que Paulo queria transmitir para Timóteo, para que ele pudesse realizar junto com a igreja de Éfeso, e no que diz respeito à oração. Então é muito importante nós observarmos que ele vai aqui apresentar vários pontos, e nós vamos fazer a lição do tópico, né? A discussão do tópico 3, mas o tópico 1 e 2 estará com o nosso professor Alan Felipe. Então, Alan Felipe, é com você esse tópico. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Alan, congrego na Assembleia de Deus do Valentinaum, na qual estou como professor da classe de jovens e também faço parte da direção da Escola Bíblica. Hoje estou aqui para cooperar com o projeto Professor Parceiro e desde já quero agradecer esta oportunidade aos professores Pedro Júnior e Raquel. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, antes de começarmos a explicar e dar algumas dicas sobre o primeiro e segundo tópico da nossa terceira lição, que tem por título Instruções a respeito da oração, eu quero deixar algumas recomendações de livro. O primeiro é Princípios da Oração, de Charles Finney. Este livro aqui contém 40 estudos sobre oração, no qual o leitor pode até mesmo fazer dele um devocional, isto é, uma leitura para cada dia, um estudo para cada dia, a fim de aplicar o aprendizado à sua prática diária de oração. Super recomendado. E aí, a nossa segunda recomendação é o livro Dicionário de Paulo e Suas Cartas. Com certeza é um dicionário que vai agregar muito no seu conhecimento, pois tem informações sobre o contexto histórico e cultural da vida de Paulo, a sua educação, suas cartas, os objetivos das cartas, enfim, várias informações que com certeza agregarão no seu conhecimento e na produção das aulas. Para começarmos com o primeiro tópico da nossa lição, que tem por título Oração uma prioridade, nós como professores devemos enfatizar a prioridade da oração nos pontos que sucedem, que fazem parte deste tópico. Então, o primeiro ponto diz antes de tudo, isto é, uma parte do que está no texto bíblico, no primeiro versículo, que diz admoeste-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então aqui nós temos que ter a ideia da prioridade. Nós devemos priorizar a oração em nossas vidas, de tal forma que Paulo aqui, totalmente influenciado pela cultura judaica, até porque ele era um judeu, a gente vai perceber que no judaísmo a prática da oração ela é constante, de tal forma que todo judeu tem um dever de orar diariamente, 3 vezes, de manhã, de tarde e à noite. Nós temos um exemplo disso já no Antigo Testamento, acerca do profeta Daniel,
no seu livro está no capítulo 6, versículo 10, dizendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, e esta prática permeia até os dias de hoje no judaísmo, orando pela manhã, pela tarde e pela noite. E na oração da manhã, que é conhecida como Shacharit, nós vemos a ideia de prioridade quando eles citam o Salmo número 16, verso número 8, que diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Isto é, o Senhor faz parte de tudo na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, depende de Deus e Ele é a minha prioridade. Então nós temos que ter essa ideia de prioridade. E podemos também trazer um fortalecimento disto, trazendo para os alunos alguns versículos, como por exemplo, Provérbios 16:1, que diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. E se a resposta vem de Deus, podemos tomar posse daquilo que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se a resposta vem de Deus, nós devemos buscar ela em oração antes de qualquer decisão que vamos tomar. No segundo ponto, em que ele vai dizer como orar, vai citar alguns passos acerca do que já está aqui no texto bíblico, que são as deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Nós iremos ensinar aos nossos jovens a praticarem a palavra de Deus, e nada melhor do que trazer um exemplo da Bíblia Sagrada para ensiná-los a orar, como o exemplo de Jesus, em que ele nos ensina no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao 13, a oração do Pai Nosso, e podemos explicar o passo a passo desta oração para que os nossos jovens possam estar desenvolvendo as suas orações. E aí o Pai Nosso começa dizendo: o Pai Nosso que estás nos céus, isto é, a invocação, trazendo a realidade de Deus para as nossas vidas, clamando pelo nome de Deus, chamando para que Ele se faça presente. Aí diz: santificado seja o teu nome, isto é, adoração e reconhecimento da santidade de Deus. Porque por mais que nós nos aproximemos de Deus, devemos entender que Ele é santo e que nós somos pecadores, dependentes da sua graça e da sua misericórdia. E aí ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é a nossa submissão em reconhecimento à soberania de Deus. Isto é, a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vontades, pois a vontade de Deus para nós sempre será boa, perfeita e agradável. E aí ele começa uma petição, dizendo também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um pedido da provisão diária, em reconhecimento que Deus é o nosso Jeová Jirei, o nosso provedor. E ele diz também: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isto é uma etapa de confissão e pedido de perdão, porque nós temos que reconhecer que somos pecadores diante de Deus, e não somente pedir perdão, mas perdoar as outras pessoas. Só assim nós também seremos perdoados. E aí ele faz também um pedido de proteção: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque nós devemos reconhecer que se estamos em pé é porque Deus é quem nos sustenta, quem nos guarda e quem nos livra do mal. E para concluir, ele cita aqui um louvor em gratidão, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então estes são os passos de uma oração, que a oração do Pai Nosso ela não é uma reza, e sim é um modelo em que nós devemos ensinar aos nossos jovens, e eles podem aplicar este passo a passo em suas vidas diárias de oração. Perceba que nesta oração do Pai Nosso, a gente vai encontrar os primeiros pedidos que tratam diretamente sobre a honra de Deus e o seu louvor. Isto é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí a gente vai perceber que os outros versículos falam sobre as petições pessoais, isto é, as nossas necessidades físicas e espirituais, trazendo para nós também uma ideia que é encontrada nos mandamentos de Deus, onde os primeiros 4 mandamentos falam sobre a honra de Deus, aquilo que devemos diante de Deus, e os outros posteriores falam sobre a nossa responsabilidade para com os homens. E o que isto quer dizer? Que até aqui, mais uma vez, nós encontramos o conceito de prioridade, porque a Bíblia vai nos dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí o terceiro ponto ele vai falar sobre orar pelas autoridades. Então Paulo já traz esse reforço sobre aquilo que acontecia naquela época,
Nero, um imperador muito terrível que perseguia e matava os cristãos. E ele explica também sobre a submissão às autoridades. Mas uma coisa que eu gostaria de reforçar e que nós podemos trazer para os nossos alunos é que aquilo que Jesus disse precisa prevalecer, e é isto que Paulo quis reforçar. Porque Jesus vai dizer em sua palavra que nós devemos orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. E esta situação estava acontecendo naquela época. O Império Romano estava perseguindo os cristãos. Então poderia acontecer que em algum momento ou circunstância algum cristão ficasse revoltado, indignado, com pensamento de vingança acerca das suas autoridades governamentais. Mas Paulo traz para nós aquilo que reforça o que Jesus já disse, que ao invés de qualquer coisa, antes de tudo, devemos orar pelas nossas autoridades governamentais. Não devemos deixar prevalecer nenhum outro tipo de sentimento, a não ser o sentimento que nos motive a orar pelas autoridades e ser submissas a elas. A gente vai para o segundo tópico, que fala sobre o poder da oração. Começando com o primeiro ponto, que diz uma questão de fé. E você vai perceber aqui que o autor ele vai fazer um paralelo, dizendo que é preciso ter fé para orar e é preciso orar para ter mais fé. Então você pode fazer uma pergunta para os alunos. Qual é a asa mais importante de um pássaro? À esquerda ou à direita? Você vai perceber que eles vão dizer que as duas são importantes, pois eles precisam das duas para voarem. Desta forma, você pode aplicar que o resultado da oração em união com a palavra é a fé. Porque em oração, a Bíblia vai nos dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Este é o primeiro ponto. E o outro da palavra diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, qual é o resultado da união entre a oração e a palavra? É a fé. A vida de uma pessoa que tem fé é uma vida de uma pessoa que se dedica na leitura da palavra e na oração. E devemos reforçar isso para os nossos alunos, não esquecendo também que nesta parte ele vai trazer a parábola do juiz iníquo, na qual uma mulher começa a importunar aquele juiz para que lhe fizesse justiça, e o juiz atende aquele pedido não por causa da petição, e sim por causa da insistência daquela mulher, que muito o importunava. E aí a gente tem que trazer não somente a ideia da questão da oração perseverante, que é bem clara aqui neste sentido, mas nós temos que trazer também a ideia de que a oração ela é um dever. Porque em Lucas 18:1, no qual inicia esta palavra, nós iremos ver que o versículo diz o seguinte: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nós não podemos tratar a oração como qualquer outra coisa. A oração é um dever, reforçando a ideia da prioridade que nós falamos anteriormente. Agora nós estamos trazendo a informação de que a oração é um dever. Se ela é um dever, ela não depende da nossa vontade para ser realizada. Ela não depende se a gente quer ou não fazer, se nós estamos afim ou não de fazer. Um dever é algo que precisa ser cumprido. E aí a gente pode trazer esta informação para agregar na explicação. O segundo ponto vai dizer o seguinte: o perigo do secularismo. Aqui, além das explicações que já estão nesta revista, nós podemos trazer o conceito de secularismo, que nada mais é do que a liberdade de crer no que quiser, de que a pessoa pode tomar algo para si ou não, depende do seu ponto de vista, depende da sua cultura, enfim. Por que ele está dizendo sobre o secularismo? Porque tem algumas pessoas que podem tratar a oração como pouco importante, a oração como algo antigo, como algo que já passou, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque os princípios de Deus são inegociáveis e nós precisamos entender que o secularismo não faz parte da igreja. Nós devemos entender que a palavra de Deus ela é a verdade. E se a Bíblia nos manda a orar, nós temos que trazer isto como prioridade e não como uma opção, mas é um dever de todo cristão orar. E quando ele fala aqui sobre uma vida quieta e sossegada, nós iremos perceber aqui que Paulo ele está estimulando a Timóteo para que venha orar e ensinar a igreja a orar pelas suas autoridades, para que eles tenham uma vida de paz, para que eles possam ter mais tranquilidade. Porque através da oração Deus pode fazer. O texto que nós estamos lendo faz parte de um tópico que fala sobre o poder da oração. Então nós temos que crer no poder da oração. E aí o autor reforça dizendo que nós devemos orar, porque como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina.
Então, o que nós podemos fazer diante de qualquer circunstância, qualquer dificuldade que nós estamos com as nossas autoridades governamentais, a lei do nosso país, nós podemos nos debruçar em oração e Deus, que é poderoso, pode converter o coração do governante para que todo o povo seja abençoado, cumprindo-se a palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, desde já quero agradecer esta oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus. Agora o nosso tópico 3, depois de ouvirmos nosso professor Alan Felipe, nos trazer aí as boas contribuições para você, professor, incrementar, auxiliar a sua aula. O nosso último tópico, que é o tópico 3, o propósito divino. O apóstolo Paulo, depois de dissertar sobre o poder da oração, sobre a importância de que o pastor Timóteo, apesar de tão novo, estivesse ali sempre voltado para orar, não por ele próprio, mas por todos os homens, pela igreja local ali em Éfeso e as demais também igrejas, a importância dessa oração. Ele vai falar aqui sobre o propósito, Há um propósito divino nesse processo de oração. E a oração, como nós já vimos, deve ser algo constante na vida do jovem, De todos os cristãos, mas especificamente aqui do jovem, porque nós estamos estudando essa lição. Então, aqui no subtópico diz que é bom e agradável. Nesse subtópico, tópico 1, um ponto importante aqui do nosso comentarista Silas Queiroz, que eu achei fantástico, é o professor trazer essa proposta para o aluno de que a oração é sim uma ação. Porque algumas pessoas pensam que só orar não resolve. Mas a oração no campo espiritual, e aí nós vamos nos reportar para o final do livro de Efésios, que ele fala sobre as armaduras, Ele fala ali que nós vivemos em combate num reino espiritual. Então nós precisamos de o capacete da salvação, a couraça da justiça, e a oração ela é necessária para combater, para viver em guerra, porque nós vivemos em guerra espiritual. E ele diz, agir na própria esfera contra os verdadeiros inimigos da igreja, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão no reino espiritual, Nós precisamos compreender isso e também transmitir esse detalhe para o nosso aluno. Então, a partir do momento que ele se coloca em oração, esse aluno, esse jovem, ele está guerreando, ou seja, ele está agindo. E ali é muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz que é bom e agradável. Então, quando o jovem ele desenvolve o devocional, o processo de oração constante, sistemática, contínua, não queremos aqui falar numa questão de ritual, mas ele toma aquilo como um prazer, porque inicialmente talvez a oração ela não comece com um processo agradável, ela é mais um processo de disciplina mesmo, onde o jovem ele tem que ali se colocar, num exercício que haverá esforço, mas progressivamente, continuamente, esse processo de oração se tornará um prazer. E aí o apóstolo Paulo fala sobre ser bom e agradável. Na leitura, no texto base, no capítulo 2, ele diz, no verso 1, que ele diz, antes de tudo se faz deprecações, orações e intercessões. E mais adiante ele diz, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, ele coloca ali a oração como algo bom, como algo agradável, porque nós estamos nos elevando ao Senhor. E aí no subtópico 2 ele vai falar sobre a salvação para todos, salvação de todos, que é um desejo do nosso Deus que todos os homens sejam salvos, é um desejo dele. Entretanto, respeitando o livre-arbítrio, respeitando a vontade humana, o Senhor deixa para que o homem delibere sobre esse assunto. É um desejo que todos sejam salvos, mas a escolha é humana. Então, é interessante deixar isso bem destacado, porque nós temos algumas doutrinas, algumas correntes que dizem, que Deus, universalismo, por exemplo, que Deus vai salvar todos os homens. E isso não é verdade, certo? Não haverá que no fim todos serão salvos. Não é assim que isso acontece. Essa doutrina ela é uma doutrina falsa, tá certo? Nós não devemos acreditar e sim lutar pela nossa salvação, que nós já adquirimos em Cristo, e nós estamos mantendo essa oração. E aí ele diz aqui,
Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que o nosso coração esteja fechado para a nossa missão, que é a pregação do Evangelho. Então, o Evangelho, ele deve ser pregado para que todo aquele que nele crê, veja que tem uma condição, todo aquele que nele crê, não é para todos indiscriminadamente, mas para todo aquele que crê em Cristo. Mas para que eles creiam, é preciso que seja ouvido, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, é importante que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, nós temos aí algumas condições para serem alcançados. Mas a oração, ela vai despertar o jovem para esse acontecimento, essa busca de almas e também esse convencimento a partir do Espírito Santo que está atuando aí. Para que, né, estejamos em unidade em Deus, que o propósito da oração individual e congregacional é que estejamos agentes efetivos do plano de Deus, de tornar congregar todas as coisas, porque há um só Deus mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, aqui ele coloca a oração em dois parâmetros, né? Nós temos um parâmetro individual, que aí realmente deve ser essa busca, que Cristo diz, quando estiveres em oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, esse é o processo individual, onde eu vou estar buscando ao Senhor pelas minhas próprias forças, isso individualmente. E tem um processo congregacional, que é aquela oração coletiva, que nós nos reunimos em círculos de orações, em grupos de orações, para poder estarmos reunidos num determinado propósito. Por exemplo, nós temos campanhas de oração na nossa igreja. O Nordeste para Cristo são um período de oração só em relação às missões, sobre as almas. Nós temos processos, na pandemia mesmo, nós tivemos vários momentos, várias correntes de orações para congregar as pessoas num só propósito. E isso é salutar, isso é importante e discute também sobre o propósito geral da oração. Então, essa também deve ser mencionada em sala de aula por você, professor. E agora o nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD na sua congregação? Se ainda não fez, dá tempo de fazer. Aqueles 5 minutinhos que você pode utilizar para convidar os jovens a participarem da EBD, aquele jovem mais afastado ou ainda aquele que não começou a frequentar esse trimestre ou nenhum trimestre. Convide esse jovem a participar desse momento maravilhoso, que é o momento de nós nos reunirmos para estudar a palavra de Deus. Então, seja um agente educativo, seja um agente fomentador da EBD na sua igreja, na sua congregação. Não deixe de fazer o momento EBD. E agora nossas dicas pedagógicas, nossas dicas, né, didáticas para incrementar ainda mais a sua aula. Nesta semana nós temos aqui algumas dicas, né, apresentadas pelo comentarista, e também temos algumas dicas pedagógicas que nós sugerimos a você, professor, e também não podemos esquecer da nossa dinâmica trimestral. Vamos começar logo pelo mais geral, né? Nossa dinâmica trimestral vai tratar sobre a elaboração de um mapa conceitual. Como é que está o andamento do mapa conceitual? O que você conseguiu extrair dos seus alunos na semana anterior? Nós tivemos aqui, né, a importância dos falsos mestres, né? O que eles têm, como é que eles chegam à igreja, o que eles deixam, o que eles causam ao entrar ali e conquistar um determinado lugar. Então é muito importante que os alunos tenham fixado esse conteúdo nesse período, né? Nós temos a nossa dica da lição também e nós temos a nossa dica pedagógica da semana. Nós estamos falando sobre a oração. E aí eu ia sugerir para vocês, né, que fizesse um propósito de oração com os seus alunos de uma semana, tá certo? Por que uma semana, caro professor? Porque no próximo domingo você vai perguntar aos seus alunos como está esse processo, porque há muitos jovens que eles não têm o hábito de orar constantemente ou sistematicamente, não faz um devocional, ainda não tem esse desenvolvimento espiritual. E a partir dessa dinâmica
né, que seria esse propósito da oração, realmente ele poderia iniciar esse processo. Então, você pode colocar com seus alunos esse propósito de oração. E aí, algumas dicas, né? Você pode colocar o propósito específico, tá certo? Vamos orar por tal causa, por este momento que nós estamos atravessando. Vamos orar pelos nossos jovens locais, aqueles que estão afastados, que sejam alcançados, ou vamos passar a semana orando pela nossa liderança, ou vamos passar orando a semana inteira por missões. Então, você vai colocar uma causa. Ou ainda, nós temos uma outra dica, que é você escolher uma pessoa do grupo para orar por ela durante a semana inteira, porque aqui diz, né, sobre todos os homens, né? Então, a oração que ele diz, ó, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, é importante que essa oração também englobe algumas comunidades, que envolvam alguns aspectos da nossa comunidade, políticos, sociais, econômicos. Nós podemos escolher com os nossos alunos. Você pode até levar algumas propostas para que eles escolham. Mas aí qual é a ideia? É realmente fazer esse momento em que eles vão iniciar no próprio domingo, esse momento de oração, e vão seguir a semana inteira fazendo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No próximo domingo você vai perguntar como foi esse processo de oração e vai fazer o fechamento orando, né, fazendo esse fechamento com os seus alunos, se todos obedeceram ao propósito, se eles seguiram junto com o propósito de fazer a leitura das cartas pastorais, que são os livros de Timóteo, tá certo? Então, foram essas nossas dicas didático-pedagógicas e bíblicas do nosso estudo para professores de jovens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações. Que Deus te abençoe.